Boa noite. É uma alegria estar aqui participando e coordenando mais um debate que tem sido uma frequente atividade da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia nessas quintas-feiras, ao longo do mês de abril, para discutir esse tema que está tomando conta do país e também do mundo, que é a infecção pelo coronavírus. As vias respiratórias são as vias de entrada e o sistema respiratório está associado à condição de maior gravidade que leva esses pacientes para hospitalização, que leva muitas vezes pacientes à morte. Então, é fundamental que conheçamos cada vez mais essa doença nova causada pelo vírus. E para discutir um pouco desse assunto, nós teremos a oportunidade de conversar com três especialistas, três pneumologistas intensivistas, que são o Marcelo Alcântara, do Ceará, o Arthur Viana, do Rio de Janeiro, e o Marcelo Amato, aqui de São Paulo, que juntamente comigo, Carlos Carvalho, vamos discutir esse tema. Para vocês terem uma ideia, nós já somos praticamente 550 pessoas participando, oriundas de 140 cidades diferentes do nosso país, mostrando grande interesse por esse tema. Então, eu gostaria de agradecer, sem dúvida nenhuma, a presença de todos vocês que se inscreveram e estão aqui participando, e recebemos já algumas questões que vão ser discutidas ao longo da nossa apresentação. A primeira questão eu vou passar, então, para o Arthur, para que ele comente quando que o indivíduo que chega no pronto-socorro ou já num leito de isolamento, numa enfermaria ou num quarto, quando que ele deve ser encaminhado para terapia intensiva? Bom, boa noite, Carlos, Marcelo Cearense. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês que são meus professores à distância, e agora mais do que nunca. E, assim, eu estou ainda muito no bojo de uma grande emoção que eu sofri agora, porque eu estou com um caso de uma paciente com insuficiência respiratória, um paciente, pai de uma médica, Carlos, e o paciente era uma meningoencefalite, que rapidamente rebaixou o nível de consciência, entrou em insuficiência respiratória, enfim, ele tem um PCR positivo para Covid no líquor. Então, tem 3 casos na literatura publicados sobre meningoencefalite no líquor, por Covid-19. Então, essa doença, como você falou, essa doença multifacetada, que está a cada dia acometendo mais brasileiros e vem mudando a nossa prática clínica dia a dia. Referente à sua pergunta, o que a gente habitualmente faz? O paciente entra na emergência, ele é avaliado pelo médico plantonista, é avaliado a saturação, frequência respiratória, e a gente faz exames laboratoriais que hoje a gente chama de rotina COVID. Hemograma, PCR, dedímero, fibrinogênio, ferritina, troponina, BNP, esses fazem parte do corolário do laboratório que a gente pede para o COVID. Se esse paciente está bem, saturando bem, com a frequência respiratória mais baixa, ele pode ir para casa. Se não, ele pode, se ele não tiver outro sintoma, como esse caso desse paciente que tinha cefaleia, diarreia e rebaixamento de nível de consciência, ele vai para o hospital. E quando é que a gente vai admitir esse paciente na terapia intensiva? Quando esse paciente tem uma alteração da frequência respiratória, quando ele tem uma alteração da saturação em torno de 91, 92, quando ele está abaixo disso e está mais taquipneico, a gente admite na terapia intensiva e oferta oxigênio. Então, a oxigenoterapia é a primeira abordagem do doente, que obviamente já fez uma tomografia de tórax, e a gente está vendo bastante padrão em vidro fosco, naquele padrão típico de COVID. Bom, então, acho que todos concordam que um paciente que esteja fazendo uma hipóxia, mesmo você ofertando
oxigênio suplementar através de um cateter, através de uma máscara reservatório, e ele mantém uma saturação abaixo de 92 e que ele seja taquipneico, com uma frequência respiratória aí dos seus 25, ele deve ficar, por segurança, no ambiente da terapia intensiva. E Marcelo Alcântara, chegando esse paciente que está saturando ali na trave, 90, 91, com catéter de O2, 5 litros, ou com uma máscara reservatória, e ele está saturando ali meio no limite, e ele está taquipneico. Você indica a ventilação não invasiva para esse paciente? Ô, Carlos, primeiro cumprimentar Carlos, Marcelo e Arthur, uma honra estar aqui, agradecer ao Bruno Baldi o convite pelo SBPT. Essa pergunta é muito importante, Carlos, porque existe uma tendência, ela não seria uma questão se não houvesse o risco de contágio do profissional de saúde. A ventilação não invasiva sempre teve um lugar naqueles pacientes que têm insuficiência respiratória, mesmo hipoxêmica, quando você tenta evitar uma intubação. A gente sabe que se você conseguir evitar uma intubação num paciente como esse, você diminui as complicações da ventilação mecânica invasiva. Ainda mais se for conduzido por um profissional que não tem muita expertise em ventilação mecânica propriamente, como é o caso de uma pandemia. Então, se você tiver condições ideais de EPI, e condições que a própria AMIB recomendaria, que se você tiver um dispositivo de VNI com máscara apropriada, que não tem vazamento programado, ou seja, aquela máscara, por exemplo, facial total com cotovelo azul, adaptada a um ventilador mecânico, pode ser de UTI, com pouquíssimo vazamento e com medidas de EPI, talvez você pudesse tentar a ventilação não invasiva. Mas são condições muito restritas na realidade brasileira. Então, a gente fica sempre com receio de tentar, e outra coisa, a taxa de sucesso não seria tão alta. A gente sabe que na insuficiência hipoxêmica, a taxa de sucesso da VNI não é tão boa quanto na insuficiência hipercápnica. Porém, existe uma taxa de sucesso. Então, se você tem as condições objetivas de fazer uma VNI segura, eu acho que um trial de VNI, ele pode ser considerado. Como regra geral de saúde pública, a tendência é não tentar essa abordagem e partir já para outras tentativas. Provavelmente a intubação acaba sendo uma intubação de indicação mais liberal, em que você, por não conseguir fazer a VNI e o paciente evolui com piora, enfim, você acaba tendo que intubar se houver uma má resposta à oxigenoterapia inicial. Mas, normalmente, caberia um trial de VNI, e sobre isso, acho que vale a pena ressaltar que relatos anedóticos, colegas de Portugal, da Espanha, em conversas, falam que o uso de CPAP seria uma alternativa a BiPAP, por exemplo, a 2 níveis de pressão, porque essa pressurização parece ter um efeito sobre o padrão respiratório também, e aí diminuindo o risco de lesão autoinduzida por excesso de esforço inspiratório, né? A PSILI, a Self-Inflicted Lung Injury. O Selamato pode falar com muito mais propriedade sobre isso do que eu. Mas então ficaria assim, como regra geral, não seria a primeira opção, como em situações objetivas com segurança, sim, um trial para tentar evitar essa intubação do paciente, né? E, finalmente, aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem uma situação em que ainda estamos no limite da capacidade de ventiladores, de UTI. Então, eventualmente, vai ter aquele paciente que, por uma falta de opção, pode partir para a ventilação não invasiva. Isso aconteceu em outros países. Então, existe essa situação também de catástrofe, vamos dizer assim, emergencial, de calamidade, onde você tem que lançar mão de outras alternativas. A VNI seria uma delas. Tanto para o Marcelo quanto para o Arthur, para que deixem o microfone desligado, porque acaba, quando o outro estiver falando, gera um ruído e os nossos 709 pessoas que estão conectadas de 159 cidades, diria que quase todas elas estão reclamando dos ruídos. Então, vamos deixar, quando nós estivermos falando, vamos deixar o microfone desligado. Marcelo Amato, então,
o Marcelo Alcântara comentou aí do uso da não invasiva. Eu queria que você desse a sua opinião para a não invasiva e comentasse se o catéter de fluxo de oxigênio poderia ser uma alternativa antes de entubar o paciente, ou você vê também dificuldades e situações onde potencialmente seria de risco? Opa, então também só para fazer um cumprimento aí a todos e parabenizar a iniciativa. Tá todo mundo um pouco saturado de webinar, mas eu acho que algumas delas são essenciais e aí agradeço muito o convite aí da SBPT e do Carlos e reforço a ideia de que é um prazer aí estar com os eminentes colegas aí, Marcelo Alcântara e Arthur. O Carlos é da casa, a gente se vê todo dia, mas... Então, falando da não invasiva, eu queria fazer alguns comentários, porque eu acho que tem muitos mitos que foram... A gente está cansado de ver notícias aí bombásticas nos últimos dias e tem sido até um certo overdose, né? Mas, por exemplo, o mito da não invasiva, ele realmente começou como um mito, porque a hora que se soube que o Covid era transmitido por fomites, começou o mito de evitar não invasiva, evitar catéter nasal de alto fluxo, e isso nunca foi estudado sistematicamente, e só para a gente lembrar de um relato anedótico, que o catéter de oxigênio normal, sem ser de alto fluxo, ele também contamina o ambiente até talvez mais do que o catéter de alto fluxo, porque ele tem aquele filetinho muito concentrado de ar de alta pressão. Então, na verdade, a gente deveria considerar um catéter de oxigênio tão perigoso quanto qualquer não invasiva e de repente isso é esquecido, né, no tratamento do doente. Então, assim, e eu queria comentar que existem duas opções seguras que a gente não está lançando mão, então, só para deixar claro aqui, documentado, assim, então, a primeira delas é que, assim, o uso do capacete que foi feito na Itália, né, o helmet, realmente ele pode diminuir bastante essa contaminação do ambiente, e eu queria lembrar que, assim, emergencialmente às pressas, tem várias iniciativas do Brasil, e eu acho que na semana que vem a gente já vai ter à disposição alguns helmets, né? Por exemplo, estão sendo produzidos por duas tentativas independentes aqui no Brasil. Na Escola Politécnica eu estou acompanhando, a gente já fez uns testes iniciais, e é muito fácil, porque o helmet você pode ligar num CPAP de apneia do sono, e aí a contaminação do ambiente fica muito menor, você põe na saída ali um filtro EPA ou um HME normal, que todo mundo tem, e teoricamente isso é muito menos contaminante do que a não invasiva. Uma vantagem adicional aí do helmet é que a COVID é uma doença um pouco única, em que o doente, nessa fase inicial, que ele precisa só do oxigênio suplementar, e isso já está descrito em vários papers, né? Ele afeta pouco a mecânica, então todos nós quatro aqui, todo mundo que está começando a cuidar de COVID agora, já teve a experiência de que ele não chega tão, ele chega hipoxêmico, mas ele não chega dispineico que nenhum paciente com SARA, com edema agudo de pulmão ou com pneumonia. Então, ele é um doente hipoxêmico, mas silencioso, e porque ele não está fazendo muito trabalho respiratório. Então, realmente, o que ele precisa é de uma fração de inspirada de oxigênio alta, ele não precisa de ajuda mecânica nenhuma, pelo contrário, a gente até deveria não ajudar muito para não promover mais lesão, né, pela ventilação mecânica. Então, se a gente pudesse prover esse doente com uma FO2 mais alta, sem atrapalhar muito e sem contaminar o ambiente, seria o ideal. Então, realmente, eu acho que ele vai ser de grande valia. Ainda a gente pode usar ele assim só como uma câmera de alta FO2, e você pode usar ele pressurizando como um CPAP, que aí você não promove mais lesão induzida pela ventilação mecânica. Então, essa é uma coisa que eu espero que a partir da semana que vem vai ser divulgado, vai ter realmente produzido a baixo custo e que você pode ligar num ventilador não invasivo.
E isso, na Itália, salvou muitas intubações. A outra coisa que eu queria falar é que o pessoal de Manaus, numa iniciativa própria, fizeram umas tendas de contenção de baixo custo, né, com PVC, um plástico, um motorzinho de computador que suga o gás ali, ligado num filtro EPA. Então, você põe o cara da não invasiva e põe ele todinho dentro dessa câmera, assim como um mosquiteiro para prevenir pernilongo, né? E isso daí daria para ser aplicado em pronto-socorros, tem um baixo custo. Então, só para a gente ser criativo, porque nós vamos ter aí quem está no Ceará e quem está no Rio de Janeiro deve já estar com a cabeça que não dá para pensar que isso aqui vai ser só um mês. Nós vamos ter aí vários meses pela frente de doente voltando nos pronto-socorros e reincidindo. Então, assim, de repente a gente começa a usar um pouquinho mais a não invasiva, mas com um sistema de proteção que dá para fazer assim por R$200, né? E você diminui bastante a contaminação do ambiente. Então, assim, até parabenizo esses colegas aí de Manaus, de Amazonas, que iniciaram isso, e parece que já tem outra iniciativa no Brasil. E aí, finalmente, eu ia falar do catéter de alto fluxo. A gente já usou, eu já tive a experiência pessoal de 3 pacientes que seguraram no catéter de alto fluxo, eram de idade o paciente, e deu para segurar. Em certo momento eu achei que eu ia me arrepender, porque eu falei assim, nossa, seguramos, aí vai acontecer que nem os chineses, a hora que ele precisar de ir para a invasiva, o pulmão já está destruído. Mas, então, nesses 3 casos, a gente cuidou bastante para que a gente tivesse certeza que o doente não estava fazendo um volume corrente alto, nem uma frequência alta. Então, acho que o catéter de alto fluxo ele pode ser usado, óbvio que de preferência no ambiente fechado, se você tiver um quarto de UTI que você pode isolar, se tiver uma dessas câmeras de contenção baratas, poderia usar, mas a coisa mais importante é a gente ter certeza de que o paciente está num padrão respiratório seguro, onde, teoricamente, né, a gente ainda não sabe isso para o COVID, mas isso já foi descrito para os pacientes lá na França, né, no Florale, ele não deveria estar fazendo um volume corrente acima de 9, 9,5 ml por quilo e uma frequência respiratória acima de 24. Esses 2 sinais seriam sinais de que é melhor progredir rapidamente para a intubação. Então, era isso. Bom, vamos dar continuidade. Você quer comentar, Marcelo? Eu queria saber a experiência de vocês, porque no meu hospital, nós decidimos na rotina da UTI, como a gente não tinha pressão negativa disponível, nós decidimos não usar nem o catéter de alto fluxo, nem a ventilação não invasiva para os pacientes com ciência respiratória hipoxêmica. Essa foi a rotina que a gente implementou, dada para manter a segurança do médico, da enfermagem, da físio. E eu queria saber de vocês o que vocês estão fazendo, se vocês estão repetindo isso ou vocês tentam, se vocês têm como rotina fazer como caminho. Posso falar, Carlos? Pode, mas tente ser objetivo na resposta, para a gente poder... Tem vários temas que precisamos rodar, então responda objetivamente, por favor, Marcelo. Temos feito mesmo sem ter pressão negativa, desde que o quarto seja fechado. Sim. Sem saber se isso está sendo seguro, muito seguro. E ventilador de UTI pelo circuito individualizado. Eu acho que essa é uma coisa importantíssima de ser ressaltado. Com certeza. Isso aumenta a proteção das pessoas. Perfeito, com filtro EPA. Fala, Marcelo. Só comentar rapidinho a iniciativa do Helmet. Realmente, Marcelo, a gente também está com um protótipo aqui no Ceará. A gente descobriu que tinha um na Paraíba também, e outro em Manaus. E aí você está falando mais em São Paulo. Muito interessante ter brotado isso em vários locais como uma solução interessante, né? Então, realmente, isso pode ser um bom caminho aí para a gente estar seguindo. Muito legal. Bom, eu vou pedir para o Arthur comentar rapidamente a não invasiva. Se ele não está usando no paciente a rotina dele, o que você acha da não invasiva pós-extubação nesses
pacientes com Covid-19? Essa é uma ótima pergunta, né? A gente, nos doentes mais graves que vão para o ventilador, a gente repete o SWAB. E o que a gente tem feito é colher, no momento, quando a gente programa a extubação para algumas horas depois, a gente coleta um broncoaspirado e pede o PCR para COVID no broncoaspirado, que isso aumenta o rendimento do método. Então, para a gente ter essa certeza, que esse doente não tá contaminando, né? A gente faz isso quando o doente já está em fase final de ventilação mecânica, né? Então, se o doente é positivo, e a grande maioria dos doentes que a gente viu ventilado aqui continua positivo, a gente continua não utilizando a ventilação não invasiva pelo risco de contaminar os profissionais de saúde. Então, a gente vai, num doente que fica 14 dias no ventilador, lá pelo 11º, 12º dia, a gente colhe um PCR para COVID no broncoaspirado, e se ele é positivo, nem pensar em ventilação não invasiva no pós. Marcelo Alcântara, não invasiva pós-extubação. E não se esqueçam de fechar os microfones depois que falarem, por favor. Sobre isso, essa seria uma recomendação geral também, porém, a gente tem que lembrar que depois, passado um certo tempo de ventilação, de tratamento, a replicação viral diminui bastante. Então, essa positividade do RNA do vírus não significa viabilidade infecciosa, necessariamente. Pelo menos o pessoal da infectologia tem dito isso aqui. E talvez o risco fosse bem menor de contágio nesse paciente que passou por 2 semanas, por exemplo, ou até 3 semanas de ventilação mecânica invasiva, né? Então, tem essa questão também. Então, o risco seria menor. Então, se a gente tiver um raciocínio de que vale a pena, se de repente o paciente tem algum DPOC associado, tem algum fator de risco para ser reintubado, eu tentaria a ventilação não invasiva em casos selecionados. Então, essa é uma observação um pouco pessoal. Então, o nosso paciente, ele continua hipoxêmico no catéter, se tentou um trial, aí um período de não invasiva, meia hora, 1 hora, explodindo 2 horas. Vamos ficar de olho na frequência respiratória dele, se caiu, se a saturação subiu, se ele ficou confortável. Se isso tiver ocorrido, podemos manipulá-lo, alternando a não invasiva com a suplementação de oxigênio. Mas aquele que está desconfortável, ele não respondeu adequadamente à não invasiva, ou se vocês preferirem não tentar a não invasiva, como é recomendado em alguns grupos, o doente é intubado. Como você sugere, Arthur, a ventilação mecânica desse paciente? Ele acabou de ser intubado. Então, assim, a gente tem gostado bastante das recomendações e as observações que o professor Gattinoni tem feito do paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, saiu um artigo recente que ele escreveu com o Marini, que é bem interessante, e a gente tem observado isso na prática. Esses doentes têm uma complacência pulmonar normal para elevada. Insuficiência respiratória hipoxêmica, esses doentes têm o tal do fenótipo H e o fenótipo L, né? Um doente, um extremo, que tem uma complacência normal ou elevada e uma baixa elastância, e esse é um doente que talvez, e você pode pegar a tomografia computadorizada como guia inicial para poder, talvez, fazer uma previsão de como esse doente vai se comportar na ventilação mecânica invasiva. Então, o doente que tem mais infiltrado em vidro fosco, talvez esse doente que seja do fenótipo da boa complacência, da alta complacência. Nesse caso, Carlos, a gente utiliza aquela tabelinha de PIP FO2 que você mesmo apresentou lá do material de vocês, do CREMESP, que eu achei bastante prático, visando manter uma saturação de 95, começa com FO2 de 60, PIP de 10, e vai vendo se ele vai para a esquerda ou para a direita. Se o doente tiver uma complacência pulmonar baixa, muita consolidação na tomo, nesse doente a gente utiliza mais PIP, manobras de recrutamento e talvez prone mais cedo. Tá? Então, essa é a grande diferença entre esses dois grupos. E talvez um terceiro fenótipo, que seja o doente caminhando entre os fenótipos. Talvez esteja um terceiro fenótipo aí,
que seja o doente que esteja caminhando entre esses dois fenótipos. E no fenótipo que a gente tem uma complacência normal, a gente é um pouco mais liberal com volume corrente e uma PIP mais baixa. E no fenótipo SARA-like, a gente faz um volume corrente mais baixo e um PIP mais agressivo. Basicamente isso. Como que vocês estão fazendo lá no Ceará, Marcelo? Como o doente acabou de ser entubado, como você ajusta o ventilador? Qual a sua proposta? A gente segue mais ou menos a proposta a recomendação da ANIB, de fazer uma estratégia ventilatória protetora geral para todo mundo, como regra, 6 ml por quilo e monitorizar platô driving pressure, e não se importar eventualmente aumentar o volume corrente naqueles casos de complacência preservada, mesmo sabendo que a driving pressure às vezes fica 8, 9, mais baixa até. Mesmo nessa situação, a gente prefere manter protetor, achando que quanto mais baixo tiver essa driving pressure, a gente acaba achando melhor. Eu sei que tem risco de atelectasia e tudo, mas a gente está fazendo assim. E temos proposto, até baseado no vídeo, até do Marcelo Amato na SBPT, baseado na questão da individualização, fazer titulação de PIP. Uma mini titulação de PIP. A gente tem disseminado essa informação para todos os pacientes ventilados, para individualizar a PIP que leva a menor driving pressure, em modo VCD. Então, essa linhas gerais, com poucas variações, é o que a gente tem feito aqui. A gente não está usando a PIP table. A gente acha até que tem um risco aí, porque alguns pacientes podem ter muita hipóxia, não por colapso, né? E sim por alteração vascular. Isso tem sido muito discutido, embora eu não tenha visto prova fisiológica disso. Estou esperando o Marcelo Amato fazer um estudo de perfusão do pulmão aí com a impedância elétrica. Mas tem um receio de usar PIP alta num paciente que tem complacência preservada e não tem colapso alveolar. Então, a gente titula a PIP pela driving pressure. Marcelo, você tem uma proposta diferente, você concorda? Quer comentar algo? Interessante, porque ela é um modelo mental que ajuda a gente a pensar os casos, mas é super importante pensar que tem vários casos que estão escapando, e aconteceu uma coisa interessante que eu acho que, principalmente aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, a gente está atendendo uma população de muita gente jovem, então não é o típico velhinho italiano que a gente estava imaginando, então é a população jovem, e a gente tem visto muita gente com sobrepeso. Então, o que está acontecendo é que desses terceiro tipo, assim, que não se encaixa bem, é um cara que vai desenvolver uma telectasia de decúbito brutal, principalmente os mais obesos, e aí a gente resolveu, assim, as coisas são tão variáveis que a gente resolveu agora começar um estudo prospectivo, né, que ele até foi aprovado em urgência aí pela Comitê de Ética, onde a gente está individualizando todo mundo pela impedância elétrica, ou na outra estratégia, a gente está fazendo o feijão com arroz. Aí, o feijão com arroz, como eu senti que ele estava muito individualizado, e a gente teve essa discussão no nosso grupo, não dá para fazer um grupo controle que é individualizado, né? Se a gente faz uma mini titulação, ou se a gente fica testando se é fenótipo L ou fenótipo H e tal. Então, na verdade, a gente pegou uma tabela PIP-FO2 e estamos seguindo no grupo controle para a gente conseguir ter algum resultado que faça sentido. Então, é isso que a gente está fazendo no momento, e aí, se eu for dar a opinião do que a gente está sentindo, é que a individualização vai ter um papel importante. Fico feliz em saber que o pessoal está seguindo a ideia da mini-titulação, porque a gente já teve a ocasião de testar com a impedância elétrica que a mini-titulação não fica longe de um resultado bom, sabe? Então, isso pelo menos eu fico mais seguro aí de saber que isso aí não está muito longe, né? Então, eu vou tentar resumir
e vocês fiquem à vontade para me corrigir se eu não estiver expressando um pouco do que eu entendi da fala dos três. E aí eu vou começar colocando a primeira coisa, que vocês não vão entrar em detalhes, mas nós estamos sugerindo para esses pacientes, diferente do que discutimos ao longo da nossa vida, usar nessa população de paciente, por essas características de mecânica respiratória tão diferentes que eles têm, trabalhar em volume controlado, para garantir que o volume corrente baixo vai ser aplicado. E se houver mudança da complacência, da elastância do pulmão do paciente ao longo das 12 horas, das 24 horas do dia, não ser obrigatório ao fisioterapeuta, ao enfermeiro, ao médico entrar de novo no quarto para ajustar o delta de pressão para aquele volume corrente que você setou, que você elegeu como volume corrente ideal para aquele paciente. Então, nós estamos sugerindo trabalhar em volume controlado e tentar trabalhar com aquela faixa de 6 ml por quilo de peso ideal, usando uma tabela que diz pela altura do indivíduo qual é o peso ideal dele, e aí você ajusta o volume corrente para isso. Estamos sugerindo, como o volume corrente vai ficar mais baixo, começar com uma frequência respiratória na faixa de 25. Em volume controlado, você ajusta um fluxo para não ter um tempo inspiratório muito longo se nós colocarmos um fluxo baixo, e nem gerarmos um pico de pressão muito alto se colocarmos um fluxo muito alto. Então, vamos trabalhar ali com 45, 50 litros por minuto. Colocamos a PIP em 10, que é uma PIP média, pelo que a gente viu dos estudos dos outros países, e vamos ajustando a FO2 de acordo com a saturação na oximetria de pulso. E com isso nós começamos e vamos chegar ali num ponto onde garantimos uma saturação num alvo aí de 90, entre 90 e 95, e aí vamos estabilizar, a esperar uma meia horinha, colher uma gasometria, sangue arterial para uma gasometria para ajustar pH e PCO2, que não costuma ser problema nesses pacientes. Esses pacientes costumam conseguir ventilar bem e o PCO2 é fácil, relativamente fácil, de ser manipulado nesse primeiro momento que você intuba o doente. Ele pode complicar ao longo dos dias, aí é uma outra situação. E se fizermos isso, agora eu vou devolvendo para vocês, se fizermos isso e o paciente não atinge... vocês falaram da mini titulação da PIP. No final, eu vou apresentar para aqueles que não tiveram acesso ainda um endereço de um portal onde a gente tem um pouco dessas discussões e como temos feito essa mini titulação da PIP à beira-leito, para quem quiser acompanhar ou testar, pode ficar à vontade assim. Então, já ajustamos o paciente e ele continua hipoxêmico. Então, vamos para uma manobra de resgate. Qual é a manobra de resgate que vocês estão propondo lá no Rio de Janeiro, Arthur? Microfone. Oi. Só para a discussão, eu queria até saber, até para responder adequadamente a tua pergunta, Carlos, qual o comportamento da mecânica que vocês têm visto aí em São Paulo e no Ceará? Porque o que eu vi da minha série de casos é uma complacência pulmonar, 70%, 80% dos casos tem complacência pulmonar normal. Isso mesmo. Isso é bem... Até o Gattinelli publicou uma série de casos, 16 casos, que é mais ou menos isso mesmo. Então, assim, é uma insuficiência respiratória um pouco diferente, hipoxêmica um pouco mais diferente do que a gente se acostumou a lidar nesses últimos 25 anos. Né? Agora, se o doente... E os meus doentes, poucos evoluíram para uma necessidade de uma manobra de recrutamento mais agressiva, sempre respeitando uma drive pressure em torno de 13, 14, volume corrente, dependendo do fenótipo, mais ou menos liberal. Mas se o doente piora, se o doente não melhora ou persiste com uma saturação abaixo de 90, dependendo do tipo de fenótipo, a gente tem algumas estratégias.
Naquele fenótipo que tem pouca lesão na tomo, eu pensaria em avaliar o dedímero para ver se não tem doença vascular associada. Pensando no outro fenótipo da baixa complacência, eu acho que o próximo passo seria, se não respondeu a titulação da PIP, o próximo passo seria pronar mesmo. Respondendo só o comentário que você fez, Arthur, realmente nós temos observado aqui nos pacientes que temos acompanhado no Hospital das Clínicas e alguns pacientes fora do hospital, nós temos observado uma complacência normalmente acima de 40 ml por centímetro de água. Exatamente. E isso representa bem o que a gente tem visto na tomografia, uma doença focal com alguns focos, ou em vidro fosco, alguns focos de pequenas consolidações e em volta pulmão bastante normal. Como a complacência a gente mede aqui na frente, na ponta da cânula, essa área de pulmão normal ela acaba compensando e dando uma ideia de uma complacência global bastante razoável. Então, é isso que a gente tem observado na grande maioria. Quando tem complicação ou quando a doença vai passando mais os dias, começa a progredir por uma pneumonia em organização e aí o pulmão começa a endurecer, ou quando tem uma infecção bacteriana secundária, normalmente uma pneumonia que se associa aí, quase a grande maioria acaba tendo uma pneumonia bacteriana secundária desses pacientes mais graves que vão para a ventilação, aí a gente acaba observando um pouco essa queda na complacência. Marcelo, você está levantando a mão? Você quer completar alguma coisa? Mata ou não? Você está só coçando o dedo? Só coçando o dedo. Tá bom. Então, vamos voltar, Arthur. Então, você já comentou algumas estratégias de resgate. Marcelo Alcântara, quer comentar o que vocês fazem lá no Ceará? Se o paciente, você ajustou, colocou, fez a mini titulação da PIP, ajustou a PIP e ele continua com uma PO2 e FO2 abaixo de 150, de 100. Esse paciente, como você propõe ele ser manipulado? A gente tem feito um esforço muito grande aqui para pronar o paciente precoce. Assim, aqui na Escola de Saúde Pública, eu estou à frente da escola, aconteceu, a ironia do destino, está à frente da gestão da escola aqui no Ceará, e a gente resolveu fazer mega treinamento em ventilação e inclusive, pronação. O resultado é interessante, viu, Carlos, colegas, porque isso dá confiança para a equipe a pronar quando está aquela indicação clássica mesmo. Você otimizou a VM protetora, fez a mini titulação da PIP, a PF continua abaixo de 150, e se o paciente tiver, enfim, aqueles sinais de complacência ruim, então a gente parte para a prona, sem esperar muito. E a primeira pronada, assim, de 16 horas para esse paciente, não menos que isso. 16, 18 horas, às vezes. A gente prona no final da tarde, geralmente se combina isso, ele passa a noite toda, no dia seguinte, reavalia e retira da prona. Isso funciona Marcelo, bem... Opa! Marcelo, você tem visto que porcentagem de pacientes que vocês pronam e que não responde com a melhora da saturação? Olha, grande... Isso não ocorreu? Não, isso pode ocorreu aqui e acolá, mas não foi, a regra geral, uma melhora com a prona. Eu não tenho um percentual aqui, mas eu ia chutar aqui 4 em 5 tem uma melhora com a prona significativa. E Arthur, é curioso que tem pronação espontânea também, que é uma coisa... Não, já vamos voltar, já vamos entrar na pronação espontânea. Ainda estamos resgatando aquele que não deu certo. Só quero saber se você tem visto, Arthur, alguns pacientes que vão para a prona e não melhoram a troca gasosa. A minha taxa de pronação é baixíssima, para ser sincero. Tá bom. É baixíssima. Marcelo, baixíssima. Amato. Sim, e eu acho que são os pacientes mais barrigudos. E a gente tem uma taxa razoável, principalmente naqueles mais graves, e que aí ele responde quase nada, vamos dizer assim, a prona. Aí eu queria devolver uma pergunta para o Marcelo Alcântara, que é o seguinte, o que acontece no dia seguinte quando você volta para supino? Então, ele engata e vai melhor, ou você está tendo que repronar várias vezes? Olha, Marcelo, beleza. A experiência é pequena ainda, Marcelo, mas
Alguns você precisa uma nova pronada, tá? Inclusive, eu tenho compartilhado com o Ricardo Goulart de São Paulo, a experiência dele também tem sido assim, do Hospital do Servidor Público Estadual. A gente conversou sobre isso. Tem pacientes que ele já pronou 3 vezes. Aqui nem tanto. Aqui a gente não chegou nesse número aí. Eu tenho conversado com os colegas que estão dentro da UTI. 2 vezes é o que tem ocorrido mais frequentemente, né? E o que eu queria comentar, Marcelo, é que alguns pacientes têm hipoxemia por microtrombo na circulação, isso, e não vai responder a prona, não vai responder a nada, na verdade, né? Então, quando não responde, a gente tem uma alta suspeição que será que esse paciente não está com embolia pulmonar? E aí tentar dar uma investigada para esse lado também, com ecocardiograma, angio-TC, se tiver acessível, né? Mas é algo que a gente tem visto também. Embolia. Carlos, Marcelo? Tá. Legal, eu acho que essa ideia de estratificar um pouco quem não responde, ela faz todo sentido, né? Porque a resposta fisiológica normal seria uma certa melhora, mas eu queria até pegar um gancho com o que você falou, que a gente teve a chance de observar um fenômeno interessante, que é o seguinte: quem segue a tabelinha PIP-FO2, prona, volta, piora de novo e tem que pronar algumas vezes. Mas se você otimiza a PIP, aí a prona funciona como uma manobra de recrutamento, né? E aí quando você volta, você não precisa mais. Então você usa a prona para fazer o recrutamento mais agressivo que você não quis fazer antes. Então isso funciona assim de um jeito interessante. E a gente observou isso nessa randomização, né? A gente já tem mais ou menos 5 doentes de um jeito, 5 do outro, e foi exatamente assim que aconteceu. Então, fazer só essa observação. Alguém quer fazer algum comentário? Eu posso tocar para frente. Pode tocar. Então, o paciente, nós chegamos à situação de que optamos por colocá-lo em prona, vamos avaliar essa prona nas primeiras horas. Se ele tiver uma resposta favorável de melhora da saturação, vamos manter aí, como o Marcelo propôs, aí o que temos feito também, manter 16 horas nessa situação. Normalmente, nós não mexemos na PIP, mas algumas vezes nós fazemos uma outra mini titulação da PIP com ele em prona, para ajustar. Às vezes, a gente consegue ajustar de novo a troca gasosa, ajustar o nível de PIP para melhorar a troca gasosa, fazendo essa mini titulação com ele em prona. Então, é uma oportunidade aí diferente para ajudar, principalmente, talvez, naqueles pacientes que têm um abdômen mais volumoso, talvez eles precisem de uma pressão diferente para manter o sistema aberto. Então, isso é uma opção. Antes de passar na frente nas manobras de resgate, eu vou voltar um pouquinho atrás, porque tem várias perguntas. Eu diria aqui que dos nossos 760 pessoas conectadas de mais de 150 cidades do nosso país, nós temos vários que estão perguntando se alguém de vocês tem usado a prona no paciente consciente antes de entubá-lo. Como quem entubou o paciente foi o Arthur, e eu já vi que ele não gosta muito de prona quando está entubado, e se não tiver entubado, por quê. Para ele deitar de barriga para baixo, ou você é contra também? Não. Eu acho assim, é só uma provocação para vocês em relação ao uso da prona, porque a gente sempre perseguiu a relação PO2 e FO2. Né? A gente sempre perseguiu a relação, mas essa doença é diferente. Então, a gente olha pouco a relação PO2 e FO2 desse doente. Se o doente está saturando 90, 92, a gente deixa no conceito que até Marcelo Amato falou lá na SBPT, no vídeo anterior. Hipoxemia consentida. Se o doente está com uma PF de 110, 120, deixa esse pulmão quieto, espera o pandemônio passar. Então, a gente não vai pronar esse tipo de doente. Então, assim, a gente não olha mais a relação PO2 e FO2 como a gente olhava no doente com SARA, o que a gente aprendeu nos últimos 25, 30 anos. Então, essa é a provocação que eu faço para vocês.
Como faço também, que a gente pode discutir depois, em relação ao bloqueador neuromuscular, o uso do Curare e infusão contínua. Calma, não dê spoiler, não dê spoiler. Então tá. Então, assim, em relação à autoprona, como a gente tem uma população obesa, Marcelo, os Marcelos têm razão, a gente tem visto, a obesidade é um fator de risco que a gente não tem comentado muito na literatura, não tem visto muito na literatura, mas é uma realidade no nosso país. Então, a gente tem feito o autoprona de 30 a 60 minutos e observa o quê? Vai colher gasometria? Não. Vê o padrão respiratório. Habitualmente, o obeso tem uma tolerância ruim à autoprona, ele fica extremamente desconfortável, mas a gente observa a saturação. Vira ele de cabeça para baixo, né? Ele coloca em prona e observa a saturação. Se ele ficar bem e a saturação subir, a gente faz essa manobra algumas vezes ao dia. Então, é isso que a gente tem feito na prática clínica. Amato, você acha que o indivíduo consciente, com aquela falta de ar, saturando 90, 89, com a frequência respiratória de 25, pode ser o seu IMC de 40, ou IMC de 30, ou mesmo que o IMC de 27, ele vai ficar confortável e ele aguenta ficar baixo e feliz? O autoprona, né, quando o cara ainda está em ventilação espontânea, o que eu tenho visto é assim, que no máximo dá para tolerar 1h30, 2 horas, que aí começa a formigar o pé, começa a doer o joelho, então assim, com o cara consciente, e depende muito da habilidade da equipe de enfermagem e de fisioterapia. Então, assim, eu ontem estava até participando do Plug Meeting, né, e com um monte de gente querendo mostrar que essa estratégia do prona em espontânea tem um benefício fisiológico, tudo, é uma melhoradinha discreta na oxigenação, ela não é brilhante, mas ela funciona. Eu acho que ela tem que ser, é como se eu estivesse alternando posições, mas eu não acho que é viável manter uma pessoa assim por mais do que 2 horas, 3 horas, quando ele está acordado, né? Então, mas assim, eu acho que vai muito da personalização da equipe de fisioterapia e enfermagem. Marcelo Alcântara, o que você acha da pronação com doente espontâneo? Você que falou que deixa 16, às vezes 18 horas o doente em prona. Sim. Aqui no hospital, que a gente chama Hospital da Covid, né, o pessoal está meio que aderindo a uma prática, e aí você não contém uma equipe que está treinada, aprendendo a ver que é possível manter o paciente em prona mais tempo do que 1 ou 2 horas, em espontânea. E eles têm conseguido isso, e aconteceu um fato curioso, vários médicos adoeceram e se aplicaram a prona. E esses médicos depois voltaram a trabalhar lá e eles ficaram convencidos, isso é uma coisa da medicina, né? Ficaram convencidos que aquilo pode ter tido algum efeito benéfico na recuperação deles. Então isso virou uma prática. Eu cheguei no hospital para fazer a visita lá, então tinha assim, metade dos pacientes da enfermaria que não estavam só com massa de reservatório ou catéter, em prona. E aí eu fui conversar até com um paciente, como é que você está se sentindo? Não, eu gosto dessa posição. Ele já estava convencido, Marcelo, que a prona era o caminho para ele sair ali do hospital. Quer dizer, tem um aspecto psicológico, tem um aspecto de ergonomia, tem um aspecto fisiológico da doença. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado em ver que talvez aí uma intervenção barata que pode gerar algum benefício, a gente não sabe ainda, né? Se isso vai evitar uma progressão da doença mais acelerada, porque homogeniza mais o pulmão, a prona. E de repente pode tornar a ventilação, a pressão transpulmonar mais homogênea. Será que isso não pode diminuir a evolução da inflamação pulmonar, a PCILI? Será que também técnicas de respiração mais lenta e mais superficial também não protegeriam o pulmão, Marcelo? Essa é uma pergunta até que eu me faço, eu não tenho muita dúvida sobre isso, viu, pessoal? Mas eu notei que houve essa prática, particularmente nesse hospital. É muito curioso isso. Então, deixa eu comentar em cima disso, porque a gente fez trabalhos experimentais, eu fiz com o Takeshi, a gente fez em porcos, depois fizemos também um braço clínico nisso lá no Peru e no Japão,
E a gente estudou um pouco a fisiologia da pessoa respirando em espontânea, em prona, e depois em controlado também, né? Em controlado já tinha várias coisas, mas a gente quis repetir. E aí o que a gente observou é o seguinte, quer dizer, a melhor resposta da prona é quando acontece um aumento da CRF por, vamos dizer assim, por movimento do diafragma, que ele vai mais caudal. Então, isso funciona tanto na espontânea quanto na controlada. Quando o pulmão ele fica mais comprido, ele fica menos denso, o gradiente de pressão pleural diminui, e aí você tem menos o problema da pressão superimposta. O que ficou fenomenal é que, assim, na controlada, esse é o efeito protetor mais marcante da prona, e a gente fez isso com várias tomografias do pulmão inteiro, e aí, se você tem um gradiente de pressão superimposta menor, uma PIP deixa muito mais gente feliz, né? É diferente de um pulmão muito alto, que uma PIP vai deixar o cara de cima hiperdistendido e o de baixo insuficiente. Então, a prona tem esse efeito, ele deixa o pulmão mais comprido e ele fica com ele fica menos denso, então uma PIP deixa todo mundo mais feliz. Agora, na espontânea, isso teve um efeito que foi totalmente inesperado, aumento de CRF a baixa frequência respiratória. Então, as pessoas... E esse é um indicador que aproveita aí, Marcelo, e usa, porque assim, provavelmente o índice de boa resposta é quando a frequência respiratória diminui. E isso era um sinal, quando a gente olhava com a impedância elétrica, que a movimentação do diafragma era menor e o delta esofágico era menor. Então, essas coisas ficaram extremamente correlacionadas. A frequência menor com delta esofágico menor, então o cara faz menos lesão autoinduzida, com certeza, né? Então, existe essa possibilidade. O que é difícil é a prática de conseguir deixar o cara em prona durante muito tempo. Legal, acho que esse assunto foi bem discutido, é um assunto novo que não se tem muita experiência, não é fácil. Esses pacientes eles vão precisar ficar entubados, porque eles vão ter uma insuficiência respiratória por um período relativamente prolongado, que é o tempo que demora para o indivíduo produzir os anticorpos que vão neutralizar o vírus. A prona não trata nada, ela simplesmente dá uma janela de tempo maior, porque você melhora a relação ventilação-perfusão quando ele tem essa resposta positiva decorrente desses efeitos mecânicos, desses efeitos fisiopatológicos que foram bem discutidos aqui. Eu vou, ainda dentro das manobras de resgate, porque precisamos falar um pouquinho dos tratamentos não ventilatórios, eu vou começar uma pergunta sim ou não, e eu vou começar pelo Marcelo Amato agora. Uso de óxido nítrico, você vê espaço como uma manobra de resgate para esses pacientes, sim ou não? Sim. Em que frequência você acha que o óxido nítrico deve ser usado? Só quando a prona não funciona, com ele em prona... Eu acho que, como resgate mesmo, Carlos, assim, para evitar você fazer uma escalada de um tratamento que você considere perigoso, porque até então o óxido nítrico era cosmético, mas nessa situação do Covid, como a hipoxemia é um foco importante, alguns doentes realmente ficam muito mal, e dele evitar, por exemplo, uma indicação de ECMO, mas ele evitar você escalar alguma terapia de resgate. Marcelo Alcântara, você tem experiência, indica óxido nítrico? Aqui não, Carlos, a gente não está indicando e conversas com colegas de fora, assim, não tenho tido muito entusiasmo pelo óxido nítrico. E também tenho dúvidas sobre uma doença que é mais circulatória no começo do que epitelial alveolar, tem essa discussão aí também, eu não sei do benefício real do vasodilatador pulmonar, sabe? Eu tenho muita dúvida, Marcelo, sobre isso, realmente. Mas aqui não indicamos, de rotina. Arthur, tem indicado óxido nítrico? Não tenho não, Carlos. Poderia ser uma estratégia para a gente ganhar tempo, poupar tempo para o doente, para estratégias mais agressivas, mas não, definitivamente não. Tá. Eu posso só reformular, Carlos, curto, é só dizer assim... Curto. É só... Eu falei sim, mas se é para ganhar tempo, não como alguma coisa que eu tenho muito entusiasmo de...
É uma opção. Já que você está com a palavra, Marcelo, e você é um entusiasta do recrutamento, que fez um trabalho que mostrou que o recrutamento nem sempre causa boas vantagens, eu não posso falar muito também, porque sou coautor do mesmo estudo. Você, como manobra de resgate, recrutar e fazer a PIP decremental baseado nas propriedades mecânicas, você indica nesses pacientes? Eu continuo pensando a mesma coisa, Carlos, não por teimosia, mas porque a gente tem vários indícios de que a gente está começando a entender um pouco melhor em que circunstâncias ele foi mal empregado, né? Inclusive fazendo meia-culpa, né? Mas uma coisa que, para resumir essa resposta que poderia ser muito ampla, a gente, nessa população específica de COVID, que foi exatamente 12 pacientes onde a gente estudou extensivamente a mecânica pulmonar e a recrutabilidade, a gente encontrou exatamente meio a meio. Então, ou seja, desses pacientes, pelo menos uma metade deles ia se beneficiar grandemente de uma manobra de recrutamento por a gente conseguir uma redução muito expressiva de quase 5 a 6 centímetros de água da driving pressure. Então, existe no meio do COVID uma população que se beneficia e é isso que a gente está começando a entender melhor agora. Você acha que desses pacientes que se beneficiaram eram pacientes que tinham relação PO2-FO2 baixa, alta, média ou era misturado? Pela relação PO2-FO2, você não consegue imaginar quem vai responder, quem não vai. Não, eu acho exatamente isso. Eu acho que não dá. É uma coisa muito mais mecânica. Talvez, assim, existia uma tendência que eles tinham um peso corpóreo maior. Então, o Body Mass Index separa claramente. Quem responde mais. Marca quem responde melhor. Tá bom. O que você acha de recrutamento, Arthur? E recrutamento com titulação da PIP na fase decremental da curva pressão-volume? Você acha que tem espaço para o COVID? Tem, claro que tem. Especialmente no doente com complacência baixa, né, com muita consolidação na toma. Eu acho que esse é a população que vai se beneficiar de uma estratégia um pouco mais agressiva. E o que a gente tem feito é achar a PIP ideal de acordo com a driving pressure, uma curva decremental, e ver qual é a menor driving pressure, e aí você titula a PIP que provocou esse tipo de pressão. É o que a gente tem feito para os pacientes que vão mal. Eu tenho, já vou passar para o Marcelo Alcântara, eu tenho uma impressão parecida. Naqueles pacientes que começam a precisar de uma driving pressure acima de 15, 16, para manter um volume corrente naquela faixa de 5, 6 ml por quilo de peso ideal, muitas vezes esses pacientes, eu fico com a impressão de que eles que têm uma possibilidade de responder uma manobra melhor de recrutamento, e aí conseguimos usar o recrutamento para melhorar a complacência e, com isso, conseguir ventilar com um volume corrente dentro da faixa que eu quero, trabalhando dentro de limites de pressão de platô e de PIP, ou seja, de driving pressure, de pressão de distensão mais adequada. O que você acha, Marcelo Alcântara? Você acha que nas manobras de resgate, o recrutamento, a titulação da PIP ainda tem o seu espaço nessa população, ou baseado em alguns desses últimos estudos, não tem muito espaço para isso? Marcelo Alcântara deu uma sumidinha. Marcelo, você tinha levantado a mão, Amato, então vai falando enquanto Marcelo Alcântara volta. Tá, então, assim, uma coisa interessante que já deu para notar nesses poucos pacientes é que, quando a gente fez o recrutamento, a gente observou um benefício fantástico da mecânica, mas pífio na troca gasosa. Então, ele é diferente mesmo dos outros doentes, no sentido de que você recruta, você percebe mecanicamente que o doente é outro, a driving pressure caiu uns 5 pontos, mas a troca gasosa, uma merrequinha ali de 15 de PO2, mais de PO2.
Marcelo Alcântara, quer comentar sobre se tem espaço do recrutamento para manobra de resgate nessa população de paciente? Carlos, a gente não tem usado manobra de recrutamento de rotina, porém, essa manobra de mini titulação da PIP muitas vezes começa em 20 e a gente acaba ficando satisfeito em fazer isso, jogar para 20 e ir titulando, isso acaba não sendo uma manobra de recrutamento agressiva, mas gera uma abertura de alguns alvéolos. O Marcelo Alcântara está travando um pouco e ele já vai voltar. Então, essa mini titulação, vocês vão ver lá que a gente está sugerindo subir a PIP até 20, mas lembre-se que naqueles com IMC mais alto, vale a pena testar 22 ou 24. Muitas vezes eles precisam um pouquinho mais de pressão para a gente enxergar essa melhora da mecânica que o Marcelo Amato comentou. Mas, Marcelo, aproveitar que o Marcelo está em stand-by, perguntar para o Amato, assim, eu achei bastante interessante a sua colocação, que você tem, os teus grupos têm mecânica 50% de cada lado, né? Então, assim, mais uma vez, eu acho que para quem lida com esse doente no dia a dia, individualizar realmente é a palavra da ordem. Você tem realmente que entender o que o doente está te mostrando na toma e na mecânica. Voltou. Desculpa aí, pessoal. Enquanto você estava fora, a gente concordou com você. Eu fiz um comentário de, eventualmente, nos mais obesos, com IMC mais alto, explorar na subida, não só parar em 20, talvez parar em 22 ou em 24, para poder explorar melhor um range, uma variação de mecânica. Tá? Podemos mudar de temática, porque tem muitas perguntas aqui, nós não vamos poder fugir delas, e aí eu vou checar aqui. Agora nós estamos com mais de 725, 728, está subindo pessoas conectadas conosco, e tem várias perguntas, eu não estou citando porque tem mais de 130 perguntas e eu estou misturando as perguntas nos comentários que eu estou fazendo e que eu estou passando para vocês. E para as pessoas que mandaram as perguntas, eu vou tentar responder depois individualmente algumas delas que eu sei a resposta, as que eu não sei eu vou pedir desculpa. Mas fiquem tranquilos que vai ter alguma repercussão isso que vocês estão mandando. Todo mundo quer saber de remédio para tratar. Não tem jeito. Arthur, você dá antibiótico para quantos por cento dos seus pacientes que intubam? Antibiótico antibacteriano? 100%. 100%. Marcelo Alcântara? 100%. Marcelo Amato? 100%. Vejam que é uma pneumonia viral, todos que concordam, tem um coronavírus, o vírus que tem um RNA michureba ali, que causa um estrago, e todo mundo dá antibiótico. Que os infectologistas, nossos amigos, nos ouçam. E tem que dar, moçada, não tem jeito. Nos estudos que nós temos feito de necrópsia, a maior parte dos que morreram por insuficiência respiratória morreram por infecção bacteriana secundária. Aqueles que não morreram por infecção bacteriana secundária tiveram um tromboembolismo pulmonar grande. Então, tem que dar antibiótico, não tem jeito. Então, primeira coisa, não tem indicação, mas tem que dar antibiótico. E antiviral? Vamos lá, Marcelo Alcântara, antiviral. Você tem algum que você gosta? Não, apenas só uma ressalva que alguns pacientes não têm confirmação diagnóstica, a gente dá o Oseltamivir para até chegar o PCR. Até chegar o diagnóstico, somente. Aí tira. Tiro. Tá bom. Arthur, qual o antiviral que você está usando atualmente? Não, a gente não usa. Para os seus pacientes, não para você. Não. Não, eu tive e não usei nada. Tá bom. Eu estou no seu time. O antiviral a gente não está usando. Por quê? Porque habitualmente esse doente é escaneado com painel viral. Então, se esse doente tem um outro vírus, tem um adenovírus, tem qualquer outro vírus, aí a gente trata com Oseltamivir. Ok. Mas se esse doente tem um painel viral inicial negativo, a gente não vai fazer antiviral. Aguardando aí os remédios que vão surgir aí em termos de antivirais aí, né?
Marcelo, você viu esse estudo que reduziu a mortalidade de 11% para 8%? Está causando o maior sucesso, que fez as ações da companhia farmacêutica subir na Bolsa de Nova York? Carlos, sim, tem uma parte aqui da gente que nós estamos tudo gato escaldado, mas eu recomendo quem puder ver o pronunciamento do Fauci, porque ele é um pouco emocionante. Não, assim, eu recomendo também. Mas te convenceu? Então, vamos lá. Acho que o argumento mais forte nesse pronunciamento do Fauci é que nós estamos repetindo exatamente o que aconteceu há 20 anos atrás, quando apareceu o AZT, né? É o pé que você botou na porta e agora vai passar a boiada, porque libera um monte de outras coisas. Então, assim, mas tem um dado que é interessante, é que, assim, reduzir a sintomatologia de 15 dias para 11 dias é um feito razoável. Se você pensar bem, o oseltamivir faz algo parecido. Então, assim, ele dá uma certa segurança e pensa bem, nós estamos com as UTIs lotadas, o cara, em vez de ficar 3 semanas, ficar 2 semanas, pode ter um impacto importante. Então, assim, e esse P é um P de 0,001, né? Esse P foi um P grande. Então, assim, você sabe que eu tendo sempre para o lado do entusiasmo, mas esse feito aí foi interessante, e era uma coisa meio anunciada, porque todo mundo sabia que in vitro o Remdesivir estava melhor que qualquer outra e tal. Mas provavelmente isso vai ser mais importante antes da UTI, né? Eu não acho que para a gente que vai estar na UTI isso vai ter um impacto muito grande. Mas o que eu aposto mesmo é que isso vai desencadear agora uma série de moléculas similares, né? Então, eu acho que é a primeira mensagem de otimismo que eu tenho, assim, nos últimos 3 meses. E o anti-L6? E o anti-L6? Esse aí, olha, eu já, assim, se eu ser bem honesto aqui, eu devo ter visto, assim, acompanhei o uso, sei lá, em 4 doentes. 4. Eu achei que ia ser 5, mas acabou não acontecendo. E todos eles eu tive uma impressão que, assim, alguma coisa deu uma mudadazinha, sabe? Então, acho que ele tem um efeito, mas esse também é um que a pressão em farmacêutica é monstruosa e a gente só vai saber os resultados daqui a pouco, quando chegar um randomizado aí. Então, assim, Arthur, anti-L6, Arthur. Tocilizumab, né? Tocilizumab. Eu tive uma experiência um pouquinho maior do que do Marcelo. A gente só fez em pacientes muito graves, intubados, internados em UTI, insuficiência respiratória hipoxêmica. Eu fiz em todos os pacientes que tinham um nível elevado de interleucina 6. Habitualmente, 10 a 20 vezes o valor normal. Nesses doentes a gente fez, e eu tive uma... Assim, todos os doentes saíram. Todos os doentes saíram. Eu não sei, a gente ainda não sabe qual é, eu não conseguia identificar qual foi o pulo do gato e se realmente essa medicação faz efeito. Porque eu ainda acredito que o que vai fazer diferença nesse doente é o bom cuidado com a terapia intensiva. Eu acho que é isso que vai fazer diferença. Mas, realmente, eu fiz em todos os doentes, talvez 10 a 11 pacientes, e todos evoluíram muito bem, muito bem. E esse remédio, para quem for usar, é só lembrar que é um zerador de PCR. Então, a interleucina 6, ela participa da produção da proteína C reativa. Então, a PCR, ela deixa de ser um parâmetro inflamatório. Então, ficar muito atento para quem for usar o tocilizumab em deixar de acompanhar a PCR, porque ela vai zerar e você vai perder esse parâmetro inflamatório. Utilizar outros, utilizar a fosforina ou outro. Marcelo Alcântara, o que você acha dos anti-L6? Você tem... Aqui tem uma dificuldade muito grande de dosar a interleucina 6. A gente não tem usado e, basicamente, se você vai falar de corticoide, a gente tem usado corticoide numa fase da doença em que a resposta inflamatória parece estar exuberante. E o paciente, a impressão, sem nenhum estudo ainda, é de um benefício aqui. Então, já que você puxou o corticoide, e o corticoide, junto com uma outra coisa que eu não vou falar ainda, já está aqui nos mais pedidos.
Comente a respeito do corticoide, se você prefere meticortem, se você prefere dexametasona, metilprednisolona, como que você usa? Porque eles querem saber a receita, estão perguntando. No menu do corticoide, né? Não, mas eu acho que, independente do corticoide, esses pacientes ali entre o 7º, 10º dia em diante, eles fazem a transição de uma replicação viral com resposta em um subgrupo, resposta inflamatória e de hipercoagulabilidade. Então, a inflamação aumenta, a PCR aumenta, a ferritina aumenta, para quem não marca com interleucina 6, e eu acho que a impressão que nós temos, e alguma pequena evidência na literatura, é que doses moderadas de corticoide, meio a 1 miligrama por quilo, e aí pode ser metilprednisolona, funcionam bem em frear esse processo e a disfunção orgânica. Particularmente, eu tive alguns pacientes assim, que responderam, melhoraram marcadores inflamatórios e melhoraram o pulmão. Então, alguns pacientes também que... E travou. Marcelo, quer comentar o corticoide também? Ele voltando. Voltou. Caiu aí? Caiu. Voltou. Desculpa, o sinal está ruim aqui agora. E então, alguns pacientes respondem a corticoide e eles têm aquela alteração histológica, a FOP, né, que é um estudado de fibrinoide alveolar, que não é bem dano alveolar difuso, e podem evoluir para pneumonia organizante em algum grau. Então, talvez sim, uma subpopulação se beneficie do corticoide. A gente tem usado aqui em Fortaleza, e a impressão dos médicos que estão na linha de frente também é favorável. Arthur, quer comentar sobre o corticoide? Você tem usado, sim ou não? Sim, mas... Em que momento? Esse é o momento crucial. Esse é o momento mais importante de decisão do corticoide. Quando a gente vai fazer? O que eu estou vendo, Carlos, são pacientes que talvez internem em fase mais tardia de doença, lá pelo 12º, 14º dia de doença, que ficaram em casa, que acabam procurando o hospital já com uma tomografia com bastante consolidação, e aí a gente faz o corticoide, pensando justamente nessa entidade patológica aí que é a FOP, né, que o Marcelo Alcântara comentou. Qual o regime de corticoide? A resposta tem sido boa. E é um tipo de insuficiência respiratória hipoxêmica que o doente não fica tão dispneico assim. Nessa fase de doença, alguns doentes, até é descrito na literatura a tal da hipoxemia. Eu não sei se hipoxemia pode ser feliz, mas o doente fica, ele desatura 80%, 81% e não tem dispneia, com uma tomografia cheia de consolidação. Então, nesses doentes, eu tenho feito corticoide. Habitualmente, a gente começa com solomedrol, respeitando a meia-vida da droga, de 6 em 6 horas, nessa dose aí de 1 a 2 miligramas por quilo, depois passa para a prednisona. 1 a 2 miligramas por quilo por dia? Por dose? Por dia. Ok. Por dia. Tá bom. Marcelo, você já tem comentado a respeito de corticoide? Por favor. Vamos nos redimir. Exatamente. Então, em primeiro lugar, como teve muita coisa circulando aí pelas redes sociais, eu queria só deixar bem claro que apesar de eu ter um bias pessoal a favor do corticoide, eu não tenho ainda recomendado enfaticamente, porque eu acho que a gente ainda precisa estudar esse assunto mais a fundo. Então, só para pontuar isso aí, a gente está eu estou participando de 2 estudos prospectivos a respeito do corticoide, justamente porque a gente sabe que existe aí um equipoise na literatura suficiente para justificar o uso. Então, é o que a gente está tentando fazer. Um deles vai ser com Decadron, outro vai ser com metilprednisolona. Eu não acredito que a diferença entre os dois seja muito importante, mas num desses estudos a gente espera ter marcador inflamatório, e aí começa, no outro ele é um pouquinho mais amplo e está se fazendo. Então, o estudo do Decadron é um pouco mais amplo e o estudo da metilprednisolona ele é um pouco mais restrito. Então, assim, eu acho que essa pergunta nós precisamos responder. Eu queria só comentar o que a gente tem de evidência até o momento, né? Então, assim, já tem alguns trabalhos, assim, sobre replicação viral, e desde que não se use doses... Eu lembro desde a primeira vez que eu conversei com os médicos chineses,
que usaram corticoide, que escreveram aquele trabalho que foi publicado no JAMA, eles mencionaram que eles eram contra da dose alta e por muito tempo, porque eles tiveram a impressão de que esse paciente ficava com o PCR positivo muito tempo. E com todas as limitações que o PCR pode estar mostrando só, vamos dizer assim, o cadáver do vírus, não o vírus ativo. Mas assim, se qualquer dose de corticoide fizesse mal para vírus, o pneumologista não usava corticoide, né? Então, assim, a gente tem uma certa segurança que existe uma dose ali que é difícil saber exatamente ter a mão certa ali, mas ela não interfere com a replicação viral e ajuda um pouco na inflamação. Então, acho que essa é a briga mesmo que a gente está comprando e que é difícil de ter certeza que a gente está com a mão certa ali. Então, assim, existe com certeza uma dose que não interferiria na replicação viral, existem dados de que essa replicação não aumenta, então, assim, eu acho que justifica a gente pensar no uso em situações realmente onde está com uma inflamação muito grande. Mas essa resposta, eu acho que tudo indica que a gente vai ter uma resposta bem mais contundente aí em 2, 3 meses. Eu quero chamar só a atenção que o trabalho do Meduri, que foi sobre dexametasona, ele por uma razão assim meio desconhecida, ele passou meio despercebido na literatura. Aí eu vejo a repercussão dele não foi tão grande quanto deveria, né? E realmente no trial do Meduri, assim, eram pacientes com SARA, e aí com certeza nesse meio da SARA tem uma grande porcentagem de que é pneumonia viral junto com bacteriana, né? E ele teve resultados positivos bem significantes com a introdução da dexametasona. Então, assim, eu não acho uma loucura, eu só acho que a gente precisa ter dados mais assim, certeiros sobre isso. Bom, estamos chegando no tempo limite, mas temos um assunto emocionante ainda para ser respondido, porque as perguntas não param. Vamos lá. Levante a mão, como se tivesse aquela coisa para ir correndo e bater e responder, né? Vamos ver quem chega primeiro. Vamos lá, Arthur e Marcelos. Quem quer falar de anticoagulação primeiro? Pode apertar o botãozinho do microfone e soltar o verbo. Vamos lá. Anticoagulação. Como, quando, por quê? Vai lá. Marcelo, levou. Aperta o botãozinho. Aperta o botãozinho. Ele quer falar, mas não liga. Aperta o botão aí no microfone, Marcelo. Agora, ok. Isso, liberou. Vai lá. Eu quis falar porque eu tive uma conversa com o Dr. Paulo Pelosi e depois eu tive um caso clínico aqui de um colega médico na UTI e o Pelosi falou assim para mim, olha, tem 2 balas que matam o paciente com Covid. Uma é a SARA, a outra é a embolia pulmonar. Falou dessa maneira dramática. Como você falou, é uma coisa dramática. E esses pacientes, eles têm um dedímero estourado, às vezes, no início da segunda semana, ou até no final dos 7 dias, 10 dias, e fenômenos trombóticos ocorrem, e já está provado em necrópsia, tanto no pulmão como em outros órgãos. Então, não há sentido, na minha cabeça, se você tem um dedímero alto e você tem essas evidências, não anticoagular esse paciente a partir de evidência até laboratorial mesmo, sem ter a confirmação de um fenômeno trombótico em algum órgão. Então, tanto a profilaxia é fundamental, quanto o tratamento, se você tem alguma evidência de fenômeno trombótico em vaso periférico ou na circulação pulmonar, muito mais ainda. Então, usar sim a anticoagulação precoce, o dedímero é um bom marcador, na minha visão, e todo mundo tem apontado para esse lado, valores acima de 3.000, acabam indicando essa necessidade de anticoagulação. E eu tive casos aqui, tanto que abriram com embolia pulmonar no 7º dia de sintoma, como paciente na saída do desmame fazer uma embolia pulmonar na 3ª semana de ventilação. E aí pôr a perder todo o processo de tratamento do paciente. Eu fiquei muito impressionado com isso. E a dificuldade de anticoagular também em alguns casos. Então, é isso aí. Então, Marcelo, você indica, Marcelo, a anticoagulação plena desde o início? Se tiver dedímero alto, acima de 3.000 mantido, e ele está nessa fase de doença, segunda semana, sim.
fazer anticoagulação. Senão você deixa... Se ele Profilático. tiver abaixo de 1.000, abaixo de 2.000, você deixa com anticoagulante profilático? Profilático. Da UTI, estamos falando da UTI. Falando de UTI, anticoagulação E profilática. depois você troca por um anticoagulante oral? Na décima evolução? Isso. Sim. Mas acho que temos que aprender, porque a gente não sabe o que é a história do tempo, né? A gente não tem tempo ainda de estudo para isso. Tá bom. Estudar. Mas é uma sugestão. Arthur, você usa anticoagulação quando, como... Acho que a gente segue mais ou menos tudo que a gente está fazendo hoje, dedímero acima de 3.000, mas a gente está vendo dedímeros cada vez mais elevados, 10.000, 20.000, 30.000. E aí eu provoco vocês a seguinte questão: quantas tomografias com contraste, o anjo T6, vocês fizeram nos últimos doentes que tiveram um dedímero realmente elevado? Provavelmente, é claro que você vai fazer o eco, você vai fazer o Doppler inferior para rastrear a trombose, mas acho que a gente tem usado muito pouco, isso é uma crítica que a gente faz à nossa prática clínica, a gente tem feito pouca angiotomografia para confirmar o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Se essa é uma condição, como o Pelosi falou, que é tão importante, acho que a gente está fazendo pouca angio-CT. Do ponto de vista de terapêutica, o que a gente faz acima de 3.000, faz anticoagula plena e não esquece de corrigir pelo peso. Mas a gente não faz dedímero 2 vezes ao dia, como o Pelosi está sugerindo, porque realmente fica complicado a gente interpretar isso. Marcelo Amato, usa anticoagulante quando, como? Então, assim, tenho visto uma discussão xiita sobre isso, né? Desde as pessoas que gostam de medicina baseada em evidência, quanto aquelas que, como eu, acho que assim, a gente tem que se mover no meio do caos numa situação em que a gente ainda não sabe qual é a dose certa. Então, mas eu pendo para o lado de ir para uma dose maior do que a recomendada estritamente pela literatura. Então, eu gosto de usar uma dose profilática um pouco maior e quando passa de 3.000, sem ausência de risco de sangramento, né? Então, é importante uma recomendação que veio a partir até da conversa com os espanhóis. Eles consideram muito quanto é que está o fibrinogênio junto com o dedímero, porque se o fibrinogênio estiver baixo, aí eles são bem conservadores para dar anticoagulação, mas com dedímero alto, fibrinogênio alto, e a pessoa não tendo risco de sangramento, aí eles pendem para anticoagulação total. Então, é uma precaução a mais que a gente pode fazer. Eu prefiro errar nesse momento um pouquinho para mais, porque a gente realmente não sabe qual é a dose segura ainda nesses casos. E um gancho que eu faço na história da Angio-CT, há um tempo atrás eu conversei lá com os espanhóis, eles fizeram um estudo onde eles fizeram Angio-CT em 30 pacientes com dedímero alto. O dedímero deles era acima de 1.500, e aí eles encontraram sinal de obstrução segmentar ou lobar, ou grande mesmo, em mais de 50% dos casos. Aqui na nossa UTI e lá no Einstein, a gente já teve casos de TEP maciço a cavaleiro. Então, e eram pacientes com dedímero alto. Então, tem de tudo. Então, a gente deveria fazer mais angio-CT. Esse caso da UTI, a gente pegou pela impedância elétrica, senão a gente não teria suspeitado. Então, na impedância elétrica tinha uma perfusão completamente bloqueada no pulmão direito, que era o que mais ventilava, e aí na angio-CT deu. O nosso grupo da pneumologia, junto com os colegas da tomografia do Hospital do Coração, um grupo que está liderado pelo Bruno Baldi e pelo Dani Jazino Vodolinski, nós temos realizado angio-CT quando o paciente chega, o paciente está grave e ele vai precisar de internação. Então, quando ele vai para a tomografia, normalmente nós fazíamos a tomografia sem contraste. Agora nós estamos fazendo uma série de casos com contraste. Até o momento, acho que tem umas 15 pacientes que foram pacientes graves que precisariam de internação, eles vão para a angio-CT. Até agora teve um TEP nessa população, uma população muito pequena, mas mostra que o TEP existe e que, em alguns casos, realmente vai precisar de uma anticoagulação mais precoce. Fala, Marcelo.
Até por iniciativa dessa confusão que deu do corticoide e da anticoagulação, o pessoal é que eles que estão fazendo o segundo trial de corticoide, e só para todo mundo saber, nesse trial vai ser um randomizado 2x2, onde metade recebe heparina full, metade profilática, e corticoide full e sem corticoide. Então, a gente deve ter uma resposta em breve aí para essas questões. Ótimo. Arthur, minuto final para você. Suas considerações finais. Obrigado, Carlos. Foi um prazer estar essa noite de quinta-feira, véspera de feriado, com 3 mitos da pneumologia e da terapia intensiva. Assim, a mensagem que eu deixo para vocês é o dia a dia. Esses doentes realmente têm que ser individualizados. É um tipo diferente da mecânica pulmonar dos pacientes que evoluem com insuficiência respiratória hipoxêmica. A gente está vendo coisas realmente muito diferentes em termos de tudo que a gente já viu no tratamento da insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, mais uma vez, individualizar o tratamento. Isso é o fundamental para que a gente possa tratar esse doente de uma forma mais adequada. Outra coisa que a gente não mencionou aqui, Carlos, aí até escutar a experiência de vocês, a mortalidade desses pacientes nas boas UTIs do país é baixa. Isso tem que ser levado em consideração. Então, assim, o que eu acredito realmente é que o que muda o prognóstico desse doente, que é muito grave, que tem uma relação PO2 e PO2 de 100 e depois sai, e mesmo desenvolvendo insuficiência renal, é a boa qualidade da terapia intensiva empregada nesses doentes. Arthur, antes de ser o minuto final mesmo, tem uma pessoa de nome Jair Messias, eu não consegui entender o sobrenome, que está perguntando, e a cloroquina? A gente esqueceu de falar da cloroquina. Ele fez uma pergunta aqui. Arthur, só conta para mim, cloroquina sim ou não? Eu responderia assim, cloroquina? Sim. E daí? E daí? Boa. Seu minuto final, Marcelo Alcântara, depois dá uma palhinha sobre o uso da hidroxicloroquina, já que ele falou que a cloroquina não serve. Sobre a cloroquina, eu estou igual ao Arthur, né? Não faz diferença nenhuma nessa fase de UTI, não tem nenhuma evidência para usá-la e está meio caindo em situação de não usar mesmo, pelo menos praticamente nenhuma fase da doença, ainda mais com esse estudo com antiviral. Então, não vejo muito por essa área, não. Não estamos usando de rotina, não recomendamos de rotina no protocolo estadual. E segundo, a mensagem, posso dar a mensagem, Carlos? Isso, seu minutinho final aí. Minutinho final, eu acho que eu queria passar uma mensagem de esperança aí para quem está na ponta, e falar um pouquinho também que a gente precisa ter humildade e buscar sempre discutir os casos, buscar conhecimento. A gente colocou aqui um serviço de telemedicina no estado, por exemplo, que não existia antes, tele-UTI, porque as boas práticas de terapia intensiva fazem diferença, como o Arthur colocou. Então, a gente tem que buscar a melhor experiência, quem realmente sabe terapia intensiva, sabe ventilação, sabe anticoagular. Isso faz muita diferença no desfecho do paciente, a mortalidade cai muito. Então, nós estamos aprendendo, a doença agora está muito mais reconhecida por todos nós do que há um mês atrás. A gente conhece, sabe tratar melhor os pacientes, então, uma mensagem de esperança aí de que a mortalidade não seja tão alta assim e que a gente possa dar sobrevida aos pacientes sem sequelas, que isso também é muito importante. Então, é nesse sentido aí. Marcelo Amato, seu minuto final e não esqueça da cloroquina. O Jair está cobrando. Tá. Então, cloroquina, eu também tenho essa impressão, assim, que se ela tiver um efeito é pequeno, e aí, no caso individual, eu pesaria um pouco aí com a toxicidade cardíaca, mas eu cada vez mais tendo menos esperança de que ela tenha um papel, porque senão já tinha aparecido alguma coisa, porque a campanha a favor foi muito forte. Então, e de mensagem, essa mensagem mesmo aí, acho que ela já foi manifesta aí pelos 2 anteriores, eu queria só reforçar um ponto específico, que realmente chama atenção, que a mortalidade nessa primeira onda do Brasil foi muito abaixo do que a gente imaginava,
E isso é um sinal de que a gente, podendo fazer UTI bem feita, faz a diferença. E geralmente os doentes os poucos que foram, assim, foram a óbito, a gente vê que eles morreram das causas que a gente já conhece, é por pneumonia nosocomial, por causas assim, não exatamente do Covid, por uma hemodinâmica maltratada, ou de um doente que não chega entubado a tempo e já está com sequelas. Então, esse grande mortalidade que aconteceu no Brasil nas últimas semanas é certamente porque a saúde básica não deu conta de absorver esses pacientes em boas UTIs, muito mais do que qualquer outra coisa. E aí eu acho que essa aqui tem que ser a grande luta aí das próximas semanas, né? Como fazer com que os doentes tenham um cuidado bom em UTIs boas. Perfeito. Tá bom. Bom, então, eu gostaria de agradecer primeiro a Chiesi, que ela cedeu esse espaço para que nós fizéssemos essa discussão. Então, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia está ocupando esse espaço que havia sido adquirido pela Chiesi, e agradeço muito a eles a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um enorme prazer, desde que eu tive o meu momento de afastamento um pouco forçado por problemas de saúde aí em 2018. Esse é o primeiro evento da Sociedade Brasileira de Pneumologia que eu tenho o prazer de participar, e, sem dúvida nenhuma, um dos fatores que eu aceitei foi por estar na companhia de vocês. E o outro fator foi por essa importância desse tema. Poucas vezes nós vamos ter a oportunidade, como pneumologistas e como pneumologistas intensivistas, de poder atuar de forma tão importante para trazer um pouco de saúde para a nossa população. Porque essa doença nos atinge e depende da nossa atuação. O Marcelo e aí o Arthur acabaram demonstrando a importância do cuidado adequado para esses pacientes no ambiente da terapia intensiva. Na China, que não se conseguia internar esses pacientes em UTI, a mortalidade ficava acima de 35%. Tanto que eles construíram um hospital de 1.000 leitos, praticamente só para doentes graves, para poder dar atendimento para essa população, e aí a mortalidade e a letalidade caiu. Então, eu não tenho dúvida, se nós conseguirmos cuidar bem do doente, desde o momento que ele está em casa, o período que ele vai para o hospital, o período que ele estiver na UTI, que ele vai para um leito e ele pode ir para casa, e temos que estudar para frente as sequelas que podem ficar no pulmão desses pacientes, nós vamos poder contribuir com toda essa fase dessa linha de cuidado desses pacientes COVID. E isso está na nossa mão, pneumologistas e intensivistas, de fazermos isso de maneira adequada, de nós fazermos chegar na ponta os conceitos de uma estratégia protetora de ventilação mecânica, que num estudo relativamente recente no Brasil, mostrou que isso não tinha permeado até a periferia. Então, nós temos essa missão, essa capacidade agora de difundir esses conhecimentos. Porque se nós segurarmos esse doente na UTI 10, 15 dias, esse paciente vai produzir os anticorpos que vão salvá-lo. Não é nenhum remédio que nós vamos dar aqui, nós vemos que as medicações não seguram. Nós vamos fazer uma UTI, um atendimento de UTI adequado, para que esse paciente tenha a condição de se recuperar, de produzir os anticorpos, os seus anticorpos, e neutralizar esse vírus. Então, eu queria agradecer todos que dividiram essa noite aqui conosco, e principalmente vocês. E eu queria anunciar 2 eventos que vão ocorrer na semana que vem. O primeiro é na tradicional quinta-feira, nessa webinar, o webinar da semana que vem, vai ser sobre os aspectos éticos e a telemedicina na época da Covid-19. Um tema bastante importante e que, com certeza, a Covid-19 vai passar, mas a telemedicina veio para ficar. Então, aconselho que todos vocês acompanhem esse tema. E na segunda-feira, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia participará, junto com a ALAT,
Associação Latino-Americana do Tórax, e junto com a ATS, com a American Thoracic Society, num webinar internacional. A ATS já fez um webinar desses com a europeia, já fez um webinar desse com a asiática, e na próxima segunda-feira, e quem estiver interessado precisa se inscrever no site da SBPT ou no site da ATS. Tem número fixo de vagas. Então, a SBPT tem esse evento na segunda-feira, que ela é uma das organizadoras, assim como o evento da quinta-feira. Então, boa noite a todos e muito obrigado. Para quase 800 pessoas aqui no Pico estiveram conosco essa noite. Agradeço a todos. Tchau, galera. Foi bom estar com vocês. Até mais.